Eu sou o Paulo Baldaia, na moderação de uma conversa semanal com os comentadores residentes Pedro Marcos Lopes e Pedro Cisa Vieira e a habitual sonoplastia de Gustavo Carvalho. O Bloco Central regressa de férias e, pertencendo ao passado o tempo em que em agosto não acontecia nada, desta vez o que não falta são assuntos para debate. Depois de Trump se ter encontrado com Putin no Alasca e de ter vindo de lá sem qualquer plano de paz, o presidente russo foi à China e conversou, tirou fotos com os líderes chinês, indiano, norte-coreano, a mostrar que o isolamento internacional que o Ocidente gostava de lhe impor simplesmente não existe. A Europa ainda acabou acusada, tanto por fontes da Casa Branca como pelo porta-voz do Kremlin, de não querer a paz na Ucrânia. Marcelo, a falar com miúdos da Universidade de Verão do PSD, referiu-se a Trump como ativo da Rússia ou da União Soviética, nada que vários analistas internacionais não tenham dito antes, nem que a realidade desminta. Mas dá-se o caso de Marcelo ser Presidente da República. Houve quem temesse retaliação trumpista ao nível do que aconteceu com o Brasil, mas nem Marcelo é Lula, nem Portugal é o Brasil, e a coisa passou. Em Brasília, Bolsonaro começou a ser julgado por tentativa de golpe de Estado e por tentativa de abolir violentamente o Estado Democrático de Direito, coisa que na América seria impossível fazer com Trump. Juntamente com o recomeço do julgamento de Sócrates, há aqui matéria para pensar na atuação da justiça no contexto das democracias, quando os réus são antigos líderes políticos ou políticos no poder. Por cá, o governo estava de férias e não parece ter percebido a gravidade de um país a arder no norte e no centro. A saúde nunca parou de dar notícia, com casos e casinhos. O Tribunal Constitucional deu razão ao Presidente e considerou inconstitucionais várias normas da lei dos estrangeiros e logo apareceu um vencido a acusar a maioria dos outros juízes de terem decidido por convicção pessoal e ideológica. Há aqui pano para mangas, o que se podia acrescentar ainda, por exemplo, o projeto do Governo para rever a legislação laboral, mas fica para outras núpcias. Comecemos com o compromisso de manter estas conversas com cerca de 1 hora de duração. Temos de fazer opções. Vamos tentar. Pedro Marcos Lopes, Pedro Cisa Vieira, as férias foram boas? Tirando a gota. Foram ótimas as Duas férias. foram. Pronto, um melhor que o outro, mas sim, da próxima corre-te melhor a ti. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Cisa Vieira, ao contrário de Trump, que até os seus aliados ameaça, Xi Jinping abraça todas as oportunidades de alargar o seu espaço de influência. Agora até Narendra Modi, o primeiro-ministro da Índia, se dispõe a fazer parte desta aliança liderada pela China, e estamos a falar de um país que tem conflitos fronteiriços, os dois. A atuação do Presidente dos Estados Unidos está a fortalecer o papel da China no mundo? Está. Quer dizer, os Estados Unidos estão de facto a construir uma nova ordem mundial, mas é uma ordem mundial contra os Estados Unidos. Isso é que é absolutamente extraordinário. Mas de facto, esta Organização de Cooperação de Xangai, que agora está reunida e que junta uma série de líderes mundiais que não são normalmente muito recomendáveis, na verdade têm em comum uma grande hostilidade aos Estados Unidos e aquilo que é difícil de conceber é que sejam os próprios Estados Unidos que lhes estão a dar o pretexto e a justificação para o alinhamento que estão a ter. Isto não é propriamente uma aliança, porque os interesses são muito contraditórios. Claro. Quer dizer, obviamente a China, o Paquistão, a Índia e o Paquistão, etc., têm entre si muitas dificuldades em articularem muitas linhas de cooperação, como por exemplo existiu entre os Estados Unidos e a União Europeia durante várias décadas. Mas claramente há aqui alinhamentos em matéria de defesa, em matéria comercial e designadamente até contra aquilo que é os fundamentos do poderio americano e ocidental.
por exemplo, na criação de alternativas ao domínio do dólar no sistema financeiro internacional, na tentativa de não assegurar o cumprimento das sanções que sejam determinadas pelos Estados Unidos ou pela União Europeia, etc. Tudo isto são fatores que claramente há interesses entre todos estes países que estive a mencionar. E de facto, aquilo que os Estados Unidos têm estado a conseguir é fazer este alinhamento, mas sobretudo a destruir o argumento moral e diplomático que poderia existir em desfavor de determinados países que não sejam potências muito significativas poderem alinhar na esfera de influência da Rússia ou da China, ou seja lá. As autocracias fortalecem-se e as democracias e a própria maior democracia do mundo, supostamente, e a mais poderosa, os Estados Unidos, estão a destruir os argumentos morais que anteriormente eram invocados contra, por exemplo, a proliferação nuclear, a utilização da política económica e comercial para fins políticos, a perseguição de adversários políticos, o não respeito pelas regras do Estado de Direito. São os Estados Unidos que estão a dar esse argumento e, ao alienarem também os seus aliados, como por exemplo a União Europeia, deixam com que seja muito difícil a esses aliados prosseguirem os argumentos que poderiam até favorecer os interesses americanos. É muito difícil aos Estados Unidos, ao mesmo tempo, escolherem a China como o principal desafio estratégico, mas estarem a criar todas as condições para que os seus aliados tradicionais, no limite, ou não possam hostilizar, ou até sejam atraídos para a esfera chinesa. E o caso mais exemplar é o da Índia, não é? Nos últimos anos, a Índia teve a afastar-se da Rússia, teve a afastar-se da China, com uma persecução muito continuada dos Estados Unidos dessa política de aproximação, e agora, porque o Modi se recusou a reconhecer que o Trump é que foi responsável pela cessação das hostilidades entre Índia e Paquistão, aplica-lhes umas sanções de 50%, uma tarifa de 50%, aliena ao Brasil, etc. E, portanto, obviamente, em termos internos, com esta são os Estados Unidos que estão a construir uma nova ordem económica mundial e uma nova ordem global, mas aparentemente, parece-me, contra os próprios interesses americanos. Marcos Lopes, com a cimeira da Organização da Cooperação de Xangai, com a demonstração do poderio militar da China nas celebrações dos 80 anos do fim da Segunda Grande Guerra e o palco todo que deu a Putin, Xi Jinping deixa claro que apoia as pretensões da Rússia na Ucrânia e lidera um bloco em termos populacionais é maior que todo o Ocidente, obviamente, e mesmo em termos militares estamos a falar de grandes superpotências. Há duas. Esta conferência foi particularmente importante porque deu sobretudo 2 sinais, eu já falo dos outros, mas sobretudo 2 sinais de reconstrução do mundo em que vivemos até há muito pouco tempo. O primeiro tem a ver com o fim do caráter de excepcionalidade que os Estados Unidos tinham como grande potência. Nós habituámos-nos a ver ao longo da história as grandes potências como conquistadoras, sim, como difusoras de conhecimento, difusoras de alguns valores, mas sobretudo de potências que atacavam, entre enormes aspas, que tentavam ocupar território de uma maneira ou de outra. Os Estados Unidos foram a primeira potência que, com um caráter de excepcionalidade, na perspectiva de que tentavam juntar pessoas, juntar países, através de não só da venda, entre enormes aspas, de valores, mas por pensarem que o mundo ficaria melhor desta forma, mais unidos. Foi sempre essa a tendência. Claro que eu não me esqueço das guerras que promoveu, das bandidagens que também esteve envolvido, mas a ideia, até baseada nesse conjunto de valores de que falou o Pedro Cisa Vieira, dava-lhes um caráter de excepcionalidade como grande potência. De alargadora, alargava com base em princípios bondosos, em princípios nós não nos podemos esquecer que os grandes desenvolvimentos sociais, as grandes transformações sociais do século XX vieram praticamente todas dos Estados Unidos.
o papel da mulher, as sufragistas, a questão de LGBT, a questão mesmo da questão de raça, E da o questão próprio das bem-estar etnias, económico o também. bem-estar económico, quer dizer, havia esse caráter de excepcionalidade. E esta, por contraposição, marca, e este período tem marcado exatamente o contrário. O isolacionismo absoluto dos Estados Unidos em todos os aspectos, económicos, sociais. Repara, Quer dizer, deixa-me só... Claro. Até tentam interferir na justiça brasileira. Exatamente. Não, mas é ao contrário. No aspecto, quando eu digo, quando os Estados Unidos intervêm neste momento, é sempre contra alguma coisa. Impor a sua vontade. Contra alguma coisa, e não só, e a própria regressão de valores, de variadíssimos valores, que estão a acontecer nos Estados Unidos, estão a transformar os Estados Unidos como um dos polos, vou utilizar agora uma palavra que não gosto, do mal. O Pedro estava a falar daquilo que está a acontecer nos Estados Unidos. E repara, tudo o que tem acontecido nos Estados Unidos no último século, e no último e no anterior, é uma espécie de um difusor do resto para o resto da humanidade. O que se passa com a investigação científica nos Estados Unidos, com o princípio do fim da separação dos poderes, pela falta de respeito pela liberdade de imprensa, o que aconteceu ontem na Carolina e no Alabama, que se tirou, o Trump tira do Alabama um centro importante da defesa aeroespacial, muito simplesmente porque o governador do Alabama não estava a querer mudar os quadros eleitorais segundo o que o Trump... Os interesses dos republicanos. Esse é o primeiro em relação aos Estados Unidos. Tudo isto está a fazer que os Estados Unidos estejam a tornar num polo, sozinho, isolado. O segundo ponto tem a ver com uma mudança estratégica que não é agora, mas que foi agora completamente consagrada com esta cimeira. A estratégia da China, de há uns anos até agora, ou até há poucos anos, era o domínio, peço desculpa pelo termo menos próprio, o domínio mundial, a tentativa de hegemonia, ou a sua predominância sobre o mundo, ou a sua tentativa de alargar, tinha a ver com os aspectos comerciais. Eles, através da economia, uma espécie de mercantilismo 4.0, iam dominar o mundo. E a China não era a típica potência militar. O que aconteceu aqui há 4, 5 anos... Não era, estava a ser. Isto não começou... Claro, o que aconteceu... Estão a preparar muito tempo no O que aconteceu há 4 ou 5 anos, aliás, na sequência de um comitê central, de uma reunião muito importante do Partido Comunista Chinês, foi a viragem para outro tipo de paradigma. Nós vamos ser uma potência militar também. E para nos afirmarmos do mundo, não nos chegam os aspectos comerciais. E não é em vão que se faz aquilo foi uma coisa impressionante em termos de exibição de poder bélico, que nós não nos lembramos muito bem da China fazer isto desta forma, convidando as outras havia aqui outras pretexto, forças. Os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Que era um pretexto. Sim. Paulo, é um o pretexto para fazer isso existiria noutra altura qualquer. O terceiro, e para não me alargar muito, tem a ver com, de facto, a Rússia não está sozinha. A Rússia está muito acompanhada. É evidente que é o parente pobre, mas é uma espécie de bully ao serviço da China, e que parará. A Rússia parará quando a China quiser, e não só. E este trazer a Índia causa um problema gravíssimo. Repara, o Pedro falava disso, mas era uma aliança absolutamente estratégica para os Estados Unidos em termos económicos, até desenvolvimento tecnológico. E de segurança. E de segurança também. Partilhar os encargos da vigilância da Ásia e do Pacífico. Tudo isto, quer dizer, portanto, isto foi mais uma exibição, ou uma mostra de que o mundo mudou completamente em termos estratégicos, em termos do posicionamento estratégico. Por último, e é rápido, a Europa. A Europa cada vez está mais isolada.
E há uma coisa, ainda outro dia disse isto a um camarada meu. Já lá vamos falar da Ucrânia. Sim, mas é só para dizer o seguinte: quem agora acusa a Europa de não conseguir fazer nada e de estar perdida são exatamente os mesmos que têm andado durante estes anos todos a gritar contra a Federação Europeia ou contra uma maior integração. São exatamente os mesmos. Estamos bastante mais longe. Sem isso, nada vai acontecer e cada vez estamos piores. Olha, está aí o exemplo da Eslováquia, que também foi esta. Precisa ver as duas coisas, recuar um bocadinho para olhar para a falhada cimeira do Alasca, que aquilo acabou por dar nada, mas já agora também, poucos dias depois, a Rússia fez um duro ataque a Kiev, continua a fazê-los, e atacou instalações da União Europeia, e o que se percebe é que a União Europeia está cada vez mais irrelevante. Sim, acho que sim, mas quero voltar um pouco atrás só para dizer o seguinte: os Estados Unidos, obviamente, foram uma potência generosa neste sentido. As últimas décadas foram décadas de hegemonia americana, mas a hegemonia americana, que é basicamente prosseguir os interesses americanos no mundo, porque sendo uma potência global tem interesse em todo o mundo, fazia-se, digamos assim, oferecendo a uma série de parceiros e de aliados vantagens de diversa ordem. O acesso dos seus produtos ao mercado americano, a proteção, basicamente dizia: nós asseguramos a vossa defesa e a vossa segurança, portanto vocês não precisam de investir nisso, mas também não construíam, digamos assim, uma ameaça militar aos próprios Estados Unidos e dominavam o sistema financeiro internacional. Os Estados Unidos têm uma vantagem muito grande sobre praticamente todas as outras potências. É que são autossuficientes em termos alimentares, são um país grande produtor agrícola, produtor de alimentos, têm muitos recursos minerais e têm recursos energéticos. Portanto, isso dava-lhes uma posição de vantagem muito grande. Mas o que é mais extraordinário é o seguinte: portanto, não era inocente, era de facto trazer para a sua esfera de influência outras pessoas, mas oferecendo-lhes qualquer coisa em troca. Os Estados Unidos identificaram, há quase 20 anos, a China como uma ameaça. E o que é extraordinário nestes últimos meses é que, tendo identificado e continuando a identificar a China como a principal ameaça tecnológica, militar, etc., aquilo que os Estados Unidos estão a fazer é criar condições para fortalecer a China. A China, ao contrário dos Estados Unidos, precisa de importar alimentos. A China, ao contrário dos Estados Unidos, não tinha autonomia energética. Portanto, a China precisa muito mais do mundo do que os Estados Unidos precisam. E o que os Estados Unidos estão a fazer... A Rússia dá muito jeito, porque está a vender barato. É um fornecedor de matérias-primas, de tecnologia militar, etc, etc. Portanto, os Estados Unidos estão a criar as condições para o fortalecimento daqueles que eles definiram como a principal ameaça. E depois vamos à Cimeira do Alasca, que é também outra demonstração da incompetência, inconstância do presidente americano. É uma coisa muito complicada, que é a política externa dos Estados Unidos, neste momento, já não é institucional. Já não há um Ministério dos Negócios Estrangeiros, um Congresso com, digamos assim, estabilidade de pensamento e de prossecução de políticas. É o presidente que sozinho muda orientações de fundo da política americana e pode mudá-las de um momento para o outro, como foi o caso das tarifas aplicadas à Índia ou ao Brasil. São assim as e autocracias. não tem na sua administração ninguém que lhe faça frente. A coisa mais terrível destas férias foi assistir a uma transmissão televisiva de uma reunião do governo americano em que os ministros, secretários, à volta da mesa, se revezavam a fazer bajulações ao presidente americano. Senhor Presidente, dizia-lhe o Ministro do Trabalho, tem que vir ao Departamento do Trabalho para ver que temos agora uma bandeira na entrada com a sua Big Beautiful Face. O Secretário do Tesouro, você vai estar a salvar o mundo. Aquele lamentável enviado para a paz na Ucrânia a dizer, você merece, ninguém mereceu tanto o Prémio Nobel da Paz como você. Isto era uma coisa que a gente via na Coreia do Norte, ou na Roménia do Ceausescu, os tipos à volta de Stalin. Não há ninguém que lhe faça frente. E, portanto, isto é muito perigoso. Mas e os americanos é que têm que decidir o que é que vão fazer. Mas há um tema muito... E isto é que me traz para a União Europeia. A União Europeia, nós já dissemos aqui várias vezes, não tem neste momento condições de sozinha
resistir a ameaças militares, por exemplo, da Rússia. Está muito dependente do aparelho militar e de informações dos Estados Unidos e da própria indústria militar dos Estados Unidos. E, portanto, a União Europeia, neste contexto, está absolutamente desesperada a fazer aquilo que acha que lhe compra tempo e boa vontade, que é António Costa assumiu isso. Toma a humilhar esta perante semana. o presidente americano para que, digamos assim, ele pura e simplesmente não nos deixe sozinhos e a Rússia entre por aqui. E, como tu dizias, o António Costa assumiu isso. Nós fizemos um acordo comercial que é prejudicial a curto prazo, mas isto permitiu-nos dar algumas garantias de segurança e, designadamente, continuamos a apoiar a defesa da Ucrânia. Estamos a fazer uma guerra contra a Rússia por procuração. É isto que a União Europeia está a fazer. E precisa dos Estados Unidos. E eu ia concluir só dizendo o seguinte. Toda esta humilhação, toda esta bajulação, todo aquele exercício que a seguir à Cimeira do Alasca... A Cimeira do Alasca foi uma coisa lamentável. O Trump tinha ameaçado... Já te digo a coisa boa que aconteceu. O Trump tinha ameaçado o Putin de sanções se não avançasse imediatamente para um cessar-fogo. Faz-lhe uma cimeira, recebe o tapete vermelho, ele diz, afinal não há cessar-fogo, e o Trump a seguir vai dizer que o que interessa é uma paz duradoura. Não, e depois vão os europeus... Acusaram países europeus de estar a prolongar a guerra, não é? Os europeus vão lá e vão se humilhar, vão fazer aquela coisa, põem-se ali à frente e tal e coisa. Isto tem um problema. O António Costa diz, isto faz sentido para nós ganharmos tempo para construirmos a nossa autonomia estratégica. De alguma maneira tem razão. Mas há uma outra coisa, que é o argumento político. Se tu disseres, eu só ilustro isto com o seguinte. O chanceler Merz, antes de tomar posse, fez uma declaração de uma enorme clareza, que é, já não podemos confiar nos Estados Unidos, nós temos que gastar dinheiro para construir a defesa nossa e temos que nos alinhar com os nossos parceiros europeus para esse efeito. Isto é muito claro. Isto explica aos eleitores alemães, atenção, nós vamos precisar mesmo de gastar dinheiro, vamos ter que fazer escolhas difíceis, etc. Compara com o exercício de ver o chanceler Merz sentado numa posição alinhadinho com os outros líderes europeus em frente ao Trump a dizer não te vás embora, não dês ouvidos ao Putin, e depois a saírem de lá e a dizer nós vamos gastar mais dinheiro na Ucrânia, e os 5% para a NATO e para aqui e para ali. E a dizer o Trump salvou o dia. Este exercício, que pode ser estritamente necessário, torna-se politicamente muito complexo. Como é que o chanceler Merz qualquer dia vai dizer, como já andou a dizer, nós precisamos de aumentar impostos ou de reduzir despesas porque temos que assegurar a nossa defesa? É muito mais difícil. E, portanto, o que eu receio é que todo este equilíbrio precário que a União Europeia tem que fazer, que é não deixar que os Estados Unidos fujam enquanto ainda está sozinha, seja prejudicado. Sim, mas convém não pela perder tempo sua ir tergiversação, fazendo o que tem que fazer. E depois não é? pela circunstância de continuar a não conseguir fazer decisões de fundo, porque há uma quinta coluna soviética e americana infiltrada na Europa, Claro, em vários governos. Hungria, E não só. Vou-te dar o exemplo que eu vou estar muito atento nas próximas semanas. A Comissão Europeia vai propor ao Conselho, aos chefes de governo do Conselho e ao Parlamento Europeu a ratificação do acordo com o Mercosul. É o maior acordo comercial que se pode fazer. E é um acordo comercial a sério, não é uma coisa de tarifas. É uma coisa a sério. Já andamos constrói há décadas. o maior bloco comercial do mundo, permite ser consistente com aquilo que a União Europeia anda a dizer, que é quando os Estados Unidos se retiram, nós temos que reforçar as parcerias com os outros. Vai a França, a Itália, a Polónia rejeitar o acordo com o Mercosul porque tem meia dúzia de agricultores e eles têm medo dos de extrema-direita. Se o acordo do Mercosul não for para a frente, isso é um teste do caminho para a irrelevância da Europa e de que todos estes exercícios de humilhação não são para ganhar tempo, são apenas o caminho que a União Europeia fará no sunido do empobrecimento gradual, mas inevitável. Pedro Marcos Lopes, olhar para a Cimeira do Alasca, olhar também para o papel da União Europeia e aquilo anda à procura de ganhar tempo, não se percebe o que é que anda a fazer com o tempo que está a ganhar. Não? Bom, eu prometi ao Pedro Cisa Vieira e a ti que ia dizer a boa coisa que aconteceu na Cimeira do Alasca e aconteceu de facto uma coisa ótima
que foi o presidente Macron ter convidado o meu escritor favorito da atualidade, que é o Emmanuel Carrère, que escreveu uma extraordinário ensaio no Guardian sobre essa aventura que foi ter ido com o Carrère com o Macron mas ao não é Alasca. Alasca. Foi ao Alasca. Foi ao Alasca, foi. E o Carrère foi no avião... Não, foi a Washington. Não, foi ao Washington. Não, Quem foi não, ao não. Alasca foi o Putin e o... Com Macron. O Macron foi ao... Quando eles estavam todos alinhados. É Pronto. Washington. Peço desculpa. Washington. Mas vale a pena. Fica dito. Quem foi muitas vezes a Washington... Leiam. pena. Não foi mesmo a Anchorage. Mas em frente. Foi mesmo. Saberás que Em nem frente. Não tenho memória desse encontro. Fosse aonde fosse, leiam isso, porque é uma peça absolutamente notável. Bom, posto isso, e que não interessa tão pouco, a questão da Europa é muito simples. Não, o Pedro falava da quinta coluna, neste momento, enfim, liderada pela Hungria e a Eslovénia, mas o mal da Europa está na base. Quer dizer, foi o de nunca... ainda não ter conseguido, eu sei que não era processo fácil, de uma maior união. Porque repara uma coisa, mesmo o esforço que eu admito que possa estar a ser feito, e está a ser feito, de construir uma indústria de defesa que permita que os nossos enviados à guerra, chamados ucranianos, tenham armamento e tenham capacidade de defesa, mesmo isso é um esforço muito complicado, porque nada está coordenado em termos europeus. Por exemplo, nós temos, na Europa, 14 tipos de tanques a ser produzidos de forma diferenciada, com peças sobressalentes aqui, com outras por ali. Nós não temos uma capacidade de resposta europeia. Quando se diz, agora foi a Ucrânia, daqui a bocado é um país da União Europeia. Não temos hipótese de defesa. Tem esse país, tudo o resto não é coordenado. E o que é que isto tem? Isto tem, sobretudo, um problema político de base, que é o tal problema de não termos conseguido uma maior integração, e essa falta de integração agora ainda é mais complicada por causa dessa quinta coluna. Isto é o que está em causa em termos europeus. Quando eu vejo também, eu percebo também o que diz António Costa, mas aquilo é conversa. Isso é conversa. Nós estamos a tentar... Não é conversa. Não é conversa. É conversa. Nem é muito usual ser tão franco. Exatamente. É conversa. É conversa. Escutem que eu explico o que é que quer dizer. É conversa na perspectiva que não ganha tempo nenhum, nem deixa de ganhar. Porque o problema está lá no que Trump... Há duas pessoas neste processo que já perceberam tudo o que está a acontecer. Chama-se Zelensky e chama-se Putin. São os únicos que nós sabemos quais são as posições e que as vão manter. Mesmo a Europa, nós não sabemos bem o que vai acontecer. Porque, obviamente, já o dissemos aqui 300 vezes, nós não sabemos qual vai ser a reação dos povos quando for mesmo preciso aumentar impostos... E quando for mesmo preciso ter... Pois, exatamente. A extrema-direita Nós não tem sabemos, muito... portanto, nós não sabemos... Há duas posições, reforço. O Zelensky, porque vai defender a terra dele, é de facto o grande herói do século XXI, é de facto um homem excepcional. Os tempos excepcionais chamam homens excepcionais e o único excepcional que surgiu foi de facto Zelensky. E Putin, que tem... A estratégia que é evidente, quer dizer, eu até fico estranho às vezes quando se vê bem o que eu ouço muitas pessoas, especialistas, que sabem mais com certeza do que eu. Bom, Putin quer o Donbass e quer mais um bocadinho, porque de resto, não. Não, quer 5 regiões, já disse o que é que não, queria. Quer dizer, mas a Ucrânia fica sem acesso ao mar. Está escrito por ele há mais de uma década. Qual é o intuito de Putin? Portanto, tudo o resto é uma brincadeira. Ainda ontem andou a brincar com as pessoas, ou anteontem, dizendo, mas nós nunca nos opusemos a que entre na União Europeia. Isto tem duas leituras. Já é mentiroso. E, em segundo lugar, é o desprezo que mostra. Quem são estes? Faz-me lembrar a história do Papa e do Stalin. Quando alguém disse a Stalin, bom, o Papa... está muito aborrecido com esta sua decisão. E o Stalin perguntou-lhe, quantas divisões é que o Papa tem? Quer dizer,
E no fundo é isto que está em causa. Portanto, tudo o que seja atrasar a possibilidade de nós nos defendermos vai dar cabo da Europa a breve trecho. E não é só em termos da nossa defesa, porque a seguir vem o resto. Porque quando nós não sabemos o que é que os europeus vão fazer, os líderes europeus, é tudo treta. Porque, exatamente, e acabo como comecei. Não sabemos como é que as pessoas vão votar. Acabamos como sei. Quem são os líderes? Não, acabo como comecei. Nós não sabemos o que os europeus vão fazer por um motivo muito simples. Também sabemos o que é que Trump não vai fazer. Porque, lá está, por aquilo que eu disse. Quando nós tivermos que começar a sofrer, não sabemos qual é que vai ser as reações dos políticos. Nós temos políticos na Europa que há um ano falavam uma coisa da imigração e agora falam outra completamente diferente por interesses meramente eleitorais. Bom, nós voltamos de férias com muitos temas, que, como vimos logo no início deste Bloco Central. Esta semana regressou o julgamento de Sócrates, começou a ser julgado no Brasil o ex-presidente Jair Bolsonaro, por causa de quem Trump decidiu castigar o Brasil com tarifas de 50%. Trump, que já tinha amnistiado muitos dos que participaram no assalto ao Capitólio. Eu não vos vou pedir que olhem para cada um destes casos de justiça em particular, embora sejam livres de o fazer, como é óbvio. Peço que, à luz destes casos, me digam o que vem da relação da justiça com a política em democracia. Pedro Marcos. Ai, meu Deus! São três exemplos bem diferentes uns dos outros. Deixas-me começar pelo Brasil. Eu começo pelo Brasil, porque o Brasil... deixa-me pôr assim. Se a defesa da democracia e do Estado do Direito tivesse sido feita de maneira como deveria ter sido feita nos Estados Unidos, o mundo não estava a passar pelo problema que está a passar. Porque o que aconteceu nos Estados Unidos foi exatamente o mesmo que aconteceu no Brasil. Foi alguém, um presidente, que perdeu as eleições e que não quis aceitar essas eleições. E praticou um crime de alta traição. Já estão a negociar a amnistia, já sabem que ele vai ser condenado. A diferença é que no Brasil funcionou o Estado de Direito e funcionaram os tribunais e funcionou a lei, e nos Estados Unidos não. Esta é a diferença. E essa pequena diferença é também, isto é, o vírus antidemocrático é um vírus que se espalha com muita velocidade. Este tipo de reação, o tipo de não haver reação nos Estados Unidos, vai ter consequências terríveis também nas próprias eleições nos Estados Unidos nas próximas e em tudo o que se vai seguir. Já o que está a acontecer é o que é. Portanto, temos esse. Depois, na relação entre política e justiça e aqui em Portugal, naquilo que é o chamado caso de Sócrates, o julgamento do Sócrates é um terror para a democracia portuguesa. É um terror a céu aberto, porque não só mostra os gravíssimos problemas que a democracia, que a justiça portuguesa tem, estão mais expostos. E eu lembro-me sempre, já disse aqui 30 vezes neste programa, que já faz mais de 20 anos, que aquela para mim célebre, que eu repito muitas vezes, expressão do Zaccaria, que uma democracia pode funcionar no limite sem eleições, mas não pode funcionar sem uma justiça que funcione. E isto, o que nós temos perante nós é a exibição de um processo que foi conduzido da maneira mais incompetente do mundo, um processo que leva muito tempo e que nunca vai ser julgado, nunca vamos ter a conclusão, porque depois deste julgamento onde vir recurso e mais recursos, quando nós morrermos ainda vai estar provavelmente a correr, e também exibe que nós tivemos durante bastante tempo, elogiado por mim como Primeiro-Ministro, ainda hoje acho que ele foi, lamento mesmo dizê-lo, um bom Primeiro-Ministro. No primeiro governo. Tivemos alguém que não tinha minimamente as condições morais e éticas para ser Primeiro-Ministro. E, portanto, tudo isto é absolutamente terrível para a democracia. Pedro Cisa Vieira. Bom, quer dizer, primeiro, sempre que é julgado um político por factos praticados no exercício das funções ou mesmo fora delas, é muito inevitável que a justiça se torne uma coisa politizada. E o caso Sócrates é para nós um exemplo. Tudo isso ainda se torna mais difícil para as instituições quando, como é o caso do José Sócrates, o processo se arrasta por tanto tempo, com tanta notícia a correr nos jornais, etc. Portanto,
é bom que as pessoas tenham a noção de que não há ninguém acima da lei e que mesmo um político que exerça a mais alta função, se praticar crimes ou ilegalidades no exercício de funções, pode por isso ser responsabilizado. Mas não deixa de ser sempre momentos muito polarizadores, particularmente em circunstâncias como as atuais, em que, digamos assim, a multiplicação da opinião através das redes sociais e até a construção de falsos vídeos, etc., acaba por tornar muito difícil aos cidadãos terem acesso a uma verdade partilhada, a factos partilhados, e pelo contrário, cada um escolhe a sua versão dos factos. E isso acaba por levar, consoante o lado que está a ser julgado, a que as pessoas, em vez de estarem a olhar para os factos em si, estejam a tomar partido a propósito de uma decisão judicial. Isso é mau. Política do sentimento. No Brasil é mais complicado. Porque Jair Bolsonaro não está a ser... enfim, chegou a uma eleição com 49% dos votos na última eleição e que já foi presidente. Está a ser julgado no âmbito de um sistema constitucional que atribui ao Supremo Tribunal Federal, ao mesmo tempo, a competência para iniciar processos, instruir os processos e julgá-los. Isso é extremamente perigoso. A Constituição de 1988 tomou esta opção porque, precisamente, saídos da ditadura, os constituintes brasileiros quiseram evitar que, digamos assim, os políticos pudessem ser perseguidos por juízes ligados a tradições do anterior regime e à ditadura. E, portanto, fizeram esta espécie de um foro reservado para os políticos em que tudo corre no Supremo Tribunal Federal. É verdade que Jair Bolsonaro está a ser julgado e a prova será feita e ele será condenado. Mas eu acho que o próprio sistema constitucional brasileiro agrava a polarização que pode resultar do julgamento de um político. É inevitável que ele seja julgado, mas isto não é em si mesmo muito bom. Seria melhor que, tal como em Portugal, ele fosse julgado por um tribunal judicial e depois, enfim, em recurso poderia haver... Mas isso é o sistema, Pedro. Eu não estou a dizer o contrário, mas repara, isto é um processo... Sim, que tem esses problemas, não há dúvida. Mas... É o próprio tribunal claro que julga, que faz a instrução. Claro, sim. É um sistema que nós não gostaríamos. Nós também nos sentiríamos mal com o sistema americano, como sabes, não é? O sistema americano é um sistema de destruição sistemática do Estado de Direito em muito pouco tempo. E eu já tinha dito ano passado, a propósito de uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça, que basicamente torna irresponsáveis por atos praticados que correspondam no exercício de funções e correspondam ao essencial das suas funções, diz que os presidentes não podem ser julgados. Era o fim do Estado de Direito nos Estados Unidos. E, de facto, foi a porta aberta para todo o desmando, para tudo o que está a passar, desde o Governo Federal mandar tropas para vigiar cidades, até a admissão de funcionários e de dirigentes políticos por motivos espúrios. Cidades sempre da oposição, não é? Sempre dos democratas. Ou seja, é basicamente a destruição de coisas que levaram séculos a construir, que é esta ideia de que o executivo tem que ser controlado, não há ninguém acima das leis, porque a nossa proteção como cidadãos é termos a certeza que existem regras que mesmo aqueles que têm mais poder têm que respeitar. Quando isto cai, começa a cair tudo. E, portanto, tens razão, estes momentos de julgamento ou da ausência desse julgamento nos Estados Unidos são momentos de perturbação para quem tem a noção de que as regras do Estado de Direito, por muito que possam parecer formais, por muito que possam parecer procedimentais, por muito que possam demorar muito tempo a chegar a soluções, são, apesar de tudo, aquilo que nos defende como cidadãos perante o arbítrio de quem não tem nenhum controle sobre a sua vontade. Nós temos aqui, desculpa, para fechar este dossiê, temos uma coisa extraordinária, falar de imigração e incêndios e saúde. Extraordinariamente rápida, que tem a ver, que está ligado, eu não vou, porque isto levava muito tempo, ligado ao Estado de Direito e ao julgamento. Há algo que está a acontecer em Portugal que me está a deixar particularmente chocado, que é ver pessoas que acham que Ricardo Salgado, apesar de estar completamente incapacitado e incapaz de se defender, tem que continuar a ser julgado. E o que está na base
na base... É um julgamento sumário. Não sei uma como é que se diz, base, uma base do Estado de Direito, são os princípios de processo penal. Foi aí que começou o Estado de Direito, da proteção do cidadão perante a força total do Estado. E é muito engraçado perceber que há um movimento popular, se calhar muito maior do que eu penso, que acha que há alguém que não se pode defender, que está completamente incapacitado, que é um vegetal, mesmo assim pode ser julgado. E remete-me também para os julgamentos da Idade Média. Sabes, na Idade Média se enforcavam porcos, se enforcavam cães. E as confissões eram... Até se queimavam em auto de fé Sim. cadáveres, como aconteceu com o cadáver do Damião de Góis. Não foi na Idade Média. Não foi, já foi. As depois. confissões eram sacadas com era só este com ponto. tortura. O segundo ponto, antes de chegares, é que o texto extraordinário do Emmanuel Macron, do Emmanuel Carrère, sobre o Emmanuel Macron, portanto tem o mesmo nome próprio, foi sobre a ida ao G7. O G7 de Groenlândia, não? Exatamente. Vamos olhar para manter a conversa à volta de um tribunal, aqui um tribunal político, que decidiu considerar várias normas da lei de estrangeiros desconformes com a Constituição. A lei terá de ser revista, mas esta decisão do Tribunal Constitucional lançou o debate sobre a sua própria composição, sobre os seus limites e até, de novo, sobre a necessidade de rever a lei fundamental. Pedro Cisa Vieira, esta polémica tem potencial para cavar mais fundo as trincheiras entre a direita e a esquerda? Espero que não, porque nós sempre ouvimos estas coisas. Quer dizer, o Tribunal Constitucional, ao longo dos anos, toma decisões que são contrárias ao governo em funções até já ou a quem tem a maioria. Força de bloqueio. Tipicamente, não havia uma maioria de direita para impor uma maioria... O que eu estou a dizer é o seguinte. Tipicamente, o Tribunal Constitucional, na sua função de fiscalização da constitucionalidade das leis, aquilo que faz é o seguinte: nós temos uma Constituição que só pode ser aprovada por 2/3 dos deputados, ou modificada por 2/3 dos deputados, e a Assembleia da República e o Governo, as maiorias de cada momento, fazem leis que não podem contrariar a Constituição. E se houver dúvidas sobre se as leis que foram feitas respeitam ou não a Constituição, existe o Tribunal Constitucional que interpreta a Constituição, interpreta a lei e diz: esta lei, neste sentido, viola a Constituição ou não. O Tribunal Constitucional só deita abaixo leis no processo de fiscalização preventiva da Constituição contra a maioria que está em funções. Sempre foi assim. E quando o faz, normalmente é muito contestado por essa maioria que está em funções. E diz claro. que é uma força de bloqueio, como já dizia o presidente Cavaco Silva, quando era primeiro-ministro, como disse o António Costa a propósito da lei dos metadados, como disse Passos Coelho, etc. Portanto, isto é normal. É exatamente para isso que serve um tribunal. Mas a questão agora é que nós temos uma maioria de 2/3 à direita que pode não apenas rever a Constituição, que é normal, mas pode também modificar de forma significativa o equilíbrio que existe no Tribunal. Mas isso, se o fizer, com certeza. Repara uma coisa, e isto é que é muito importante, porque falou-se muito que a decisão do Tribunal Constitucional é política, etc., que não é jurídica. A Justiça Constitucional é sempre uma coisa muito todos nós, não há, digamos assim, eu que sou jurista posso-te garantir o seguinte: não há juristas absolutamente neutros. Nem jornalistas, nem canalizadores. Nós avaliamos as leis e a Constituição de acordo com os nossos parâmetros de avaliação e de interpretação, que são resultado de muita coisa, da nossa formação jurídica, seguramente, mas sobre outras coisas. E repara, o Tribunal Constitucional pronuncia-se sempre sobre situações de fronteira. Ou seja, a Constituição tem 200 e tal artigos. Portanto, não consegue dar minúcia sobre todos os assuntos que algum dia podem ser objeto de uma lei ou de um decreto de lei. Portanto, há sempre ali que interpretar a norma constitucional para dizer isto que se está a tentar legislar está de acordo ou não com a Constituição. E está sempre um que diz mais para um lado, outro que diz mais para o outro. Quando se fala em princípios gerais, é sempre assim. É sempre assim. É que diz que e vou-te recordar gerais. Coisas como, por exemplo, a lei da eutanásia. A lei da eutanásia e a regulamentação da lei da eutanásia foi sempre ao Tribunal Constitucional, porque havia sempre dúvidas se aquilo que estava a ser feito era ou não conforme à Constituição,
E os juízes, às vezes até com votos de vencido, iam dizendo isto sim, isto não, isto só se, isto tem que ser modificado porque assim como está não passa. Isto faz parte de qualquer regime democrático e de Estado de Direito que tenha um Tribunal Constitucional. Portanto, e se houver uma maioria circunstancial que vá ter um juiz que seja mais... porque precisa dos 2/3. O governo, quer dizer, sempre se entendeu, quer dizer, repara, na última composição do Tribunal Constitucional até houve juízes que até eram mais próximos do Partido Comunista, que eram mais próximos do... quando não era necessário. Mas o equilíbrio esquerda-direita esteve lá sempre. Nunca era necessário. Não, posso. Portanto, o que eu estou a dizer é, não há razão nenhuma para pensar que esta decisão é uma crise de regime, não é? Bom, Pedro Marcos Lopes, e temos de ser rápidos, já não vamos à saúde, mas ainda queria falar de incêndios. É pá, incêndios, mas eu tenho aqui só duas coisas neste tema que me, aliás, mais do que duas que me importam muito dizer. Primeiro, capacidade de síntese. Há uma colega, ex-colega nossa, do Paulo Baldaia e minha, com que trabalhamos na TSF, chamada Ana Catarina Santos, que na sua tese de mestrado, excelente tese de mestrado, salvo erro é tese de mestrado, não, ela que me perdoe, tese de mestrado ou tese de doutoramento de Ana Catarina Santos, que dizia algo muito interessante, que que não havia de todo uma correlação. A Ana Catarina Santos fez o seu doutoramento, as suas provas de doutoramento em 13 de maio. Mas isso foi agora. Não, mas isso foi a tese de mestrado. Foi a tese de mestrado. A tese de doutoramento, essa tese de mestrado já foi há muito tempo. Ali apresentada até... O mestrado fez sobre o papel do Tribunal Constitucional. Exatamente, é a tese de mestrado. E agora o doutoramento foi sobre o Supremo Tribunal de Justiça. Pronto. Foi sobre... Por isso é que eu era exatamente, tinha acertei, tese de mestrado da Ana Catarina Santos, que mostrava que as decisões do Tribunal Constitucional não havia correlação entre o alinhamento ideológico maioritário do Tribunal Constitucional e as decisões que tomava em relação aos governos que estavam. Tornando isto mais fácil. Pelo facto de ser indicado pelo PS ou pelo PSD, não votavam sempre ao lado. Exatamente. Não votavam sempre, não. Não havia correlação. A mim, e portanto isto sempre aconteceu. O que a mim o que eu acho que é um sinal horrível é nós começarmos a falar. Nós começarmos, não. A ver políticos responsáveis. Quer dizer, políticos irresponsáveis, mas que têm elevada representação popular. Os políticos e os responsáveis ou há políticos irresponsáveis. Que, na minha opinião, são irresponsáveis, mas que representam muitíssimos portugueses. Muitíssimos portugueses. Que estão numa campanha, e não estou só a falar do André Ventura, que para fique claro, que estão claramente numa campanha deste género. Nós, a direita, supostamente, a esquerda diria o mesmo, tem 2/3, portanto temos de ter 2/3 dos juízes. E isto é o mais perigoso que pode haver. Porque isto remete-nos, por exemplo, para o que aconteceu no Supremo Tribunal de Justiça americano. Há um critério, que até esperava que o Pedro falasse disso, mas não. Não significa que o Chega não possa ter juízes de Tribunal Constitucional. Não é isso. Não estou a dizer pode ter. Não. A questão é saber como é que é o critério. O principal critério, que sempre foi, vou repetir, o principal critério que sempre foi aplicado para os juízes do Tribunal Constitucional era ser juristas eméritos à prova de bala. Não que estão lá que não são juristas. Não. Estão todos juristas. Todos os juízes. Desculpa, juiz é outra coisa. Não, tens razão. Claro, cometi um erro. É alguém que pratica o direito. Claro. Juristas eméritos. Não, estou a falar de magistrado. Por exemplo, um que se critica habitualmente e que teve umas declarações que eu acho muito infelizes, que é provavelmente o mais novo juiz que foi, Gonçalo, ajuda-me Pedro. Almeida Ribeiro. O Gonçalo Almeida Ribeiro, que muita gente, que teve na minha consideração, afirmações muito infelizes, é um jornalista, é um jurista em mérito, é um jurista à prova de bala. E o meu problema em relação a esta pulsão de dizer agora temos que ter 2/3 é que se deixe de ter esse cuidado na escolha dos juristas e que se ponha lá delegados partidários.
Quer dizer, e isto sim, na minha opinião, era ir contra toda a lógica que tem o Tribunal Constitucional. Porque nós estamos tão contaminados por aquilo que está a acontecer nos Estados Unidos que nos esquecemos, porque quem de facto vai são bestas completas. Quer dizer, por exemplo, já não é no Supremo Tribunal, mas a Pam Bondi, a tipa das polícias, disse que o Trump tinha em 3 meses salvado 200 milhões de americanos de ficar viciados em fentanil. Quer dizer, há pessoas destas. 200 milhões é a população. Exatamente, são 300. Agora imagina o que ela diz. Portanto, isto é o que me preocupa. Quanto à decisão, há aqui um ponto, obviamente, que tem de ser. Há coisas verdadeiramente chocantes e que eu percebo perfeitamente que tenham ido para o Tribunal Constitucional. Já falamos disso, podemos falar de outra altura. Mas há um ponto que eu tenho que dizer também, que já aconteceu com Passos Coelho. Quando nós analisamos, quando os juízes analisam princípios como a igualdade, o acesso, são sempre, obviamente, princípios que são sujeitos à nossa avaliação, que estão sujeitos aos nossos critérios doutrinários, ideológicos e tudo. Neste caso, houve pouca decisão nesse aspecto. Houve factos concretos em que a inconstitucionalidade não parte só desses princípios. Também houve alguns que sim, mas não só. Mas o meu problema é aquilo que eu te disse no princípio. Bom, vamos, antes de irmos para o Bloco Central de Interesses, vamos falar de incêndios ainda, porque é um tema recorrente na agenda política do país sempre que chega ao verão. Primeiro, o país ficou perplexo com a festa da AD no Sul, no Algarve, enquanto o Norte e o Centro ardiam. Marcos Lopes, o governo estava mesmo distraído e não estava a perceber a dimensão do que estava a acontecer, ou houve uma certa arrogância política a pensar que isto depois resolve-se tudo com um bom spin? Primeiro ponto, eu tenho uma incapacidade de criticar os governos em funções na questão dos incêndios. Quer dizer, incapacidade, ou seja, tenho um cuidado brutal, quer dizer, não sou capaz de fazer uma crítica, porque a questão dos incêndios, a questão do nosso, está ligada a tantos fatores que não são transformáveis em 1 ou 2 ou 3 ou 4 legislaturas. Sim, mas eu não te estou a pedir a avaliação do combate aos fogos. Eu sei que sim, é outra que matéria. Eu tenho muito difícil. É a avaliação política do que aconteceu. Quer dizer, há duas coisas que me parecem evidentes. O governo fez aquela festa no Portal, eu até estávamos a comentar isso na televisão. Foi verdadeiramente inacreditável ver, no momento daqueles, o primeiro-ministro dedicar-se a criticar os comentadores e os jornalistas e as televisões que davam. E o problema era o ecrã dividido. E o ecrã dividido, quer dizer, foi os momentos mais fora do primeiro-ministro. Dizer que no ano em que mais ardeu e que mais problemas era exatamente naquela altura, fazer uma festa daquelas e com uma exibição de grande alegria e grande festa, e anunciar a Fórmula 1 não é propriamente um sinal de que há aqui uma dignidade, há aqui um decoro, é mais decoro que é preciso, que ao primeiro-ministro evidentemente faltou, e aos membros do governo. Quer dizer, não se pode fazer aquelas coisas. Eu sei que o primeiro-ministro não ia fazer nada de especial se ali não estivesse, mas há um decoro fundamental. Nós vamos aos enterros e aos velórios e sabemos que o nosso papel não é, quer dizer, só vamos lá homenagear, porque não estamos lá a fazer nada, não vamos salvar a pessoa que já morreu, mas há um decoro, há uma dignidade que é preciso, e não teve. E depois a senhora Ministra da Administração Interna, que claramente era preciso ter preparado em termos de como se comunica, em termos do que se estava a passar e quais são as coisas que se tinham a fazer naquele momento, que foi completamente esquecido. Quer dizer, e foi deprimente ver a arrogância da senhora Ministra naquele momento. Quer dizer, não se pode fazer aquelas coisas. Mas não a culpo a ela, coitada, estava lá há 2 meses e nunca foi, mas alguém que não preparasse minimamente o discurso da senhora Ministra. Pedro Cisa Vieira, como é que viste esta gestão política, não é do combate aos fogos, é a gestão política da relação do governo e dos cidadãos que estavam a ver o país arder?
Obviamente correu mal. E o próprio Primeiro-Ministro percebeu que correu mal e teve que emendar a mão, e isso é o sinal mais evidente de que ele percebeu que foi uma coisa que não funcionou bem. Mas para mim não é tão importante perceber como é que o governo reagiu à circunstância de ter havido tantos fogos e ter havido tanta área ardida, mas o sinal que isto me dá. Ou seja, nós temos periodicamente épocas em que temos grandes incêndios com muita área ardida. Este ano voltou a acontecer. E tinha acontecido da última vez em 2017. Mas houve uma coisa muito importante em 2017 que foi construída e que é preciso persistir. Foi aquele momento de choque em que, de repente, o país se dá conta que uma determinada situação que pura e simplesmente não estava na atenção pública mostra que todo um sistema de gestão do território, de prevenção de desastres e de calamidades, de competência no combate a estas calamidades, tem que sofrer uma mudança muito significativa. Tem que ter mesmo uma reforma. E em 2017 aquilo que sucedeu foi que ao longo de vários meses, de mais de um ano, a Assembleia da República nomeou uma comissão técnica independente, o Estado criou uma instituição autónoma para rever, planear e controlar a execução de um plano de gestão dos fogos rurais. E pela primeira vez foi possível sair da lógica pura de que quando existe um incêndio é preciso pôr lá muitos meios, gastar muito dinheiro, mandar muitos aviões, muitos bombeiros, etc., para combater e evitar que aquilo coisa. E se percebeu, e o país todo se apercebeu, que na verdade era preciso ir muito mais fundo, muito mais atrás e fazer mudanças muito grandes. E dou-te 2 ou 3 exemplos de coisas que são muito importantes. Gastar muito mais dinheiro durante o inverno a preparar as coisas, a abrir faixas de proteção de combustível, de circulação para os meios terrestres, etc. E depois melhorar muito, gastar muito mais dinheiro e fazer muito mais em termos de prevenção. E depois melhorar muito também a competência de quem tem que combater incêndios. Os bombeiros não estão preparados para combater fogos rurais. Eles estão preparados para proteger pessoas e bens, não estão preparados para extinguir grandes incêndios florestais. E para isso era preciso, então, profissionalizar quem faz essas funções, criar novas estruturas, pôr conhecimento científico também no próprio combate aos incêndios, a apoiar a decisão. E este processo é um processo que demora muito tempo. Isto é que é uma verdadeira reforma do Estado. Reforma no sentido de que é preciso fazer mudanças que só produzem resultados a muito longo prazo e que afetam interesses instalados. Porque dizer-se que, afinal, quem decide como é que se combate os incêndios não são aqueles que tradicionalmente estavam nessas funções, mas tem que se buscar mais pessoas, com outro tipo de formação, etc. Que as decisões concretas não são tomadas por A ou por B, porque tem o pergaminho, porque está ligado à associação humanitária local, mas por quem tem conhecimento científico, porque andou a estudar as coisas, etc. Isto é mesmo uma reforma de fundo. E esta reforma de fundo só se faz se houver comando político e persistência na orientação. E este era uma espécie de grande consenso que havia ao nível do regime, de dizer isto é para ser deixado aos profissionais e a função do Executivo é apenas dar força a quem está a fazer a mudança. E neste último ano e meio, 2 anos, a reforma não só parou, como voltou para trás. E fala-se outra vez em coisas como é preciso ter mais meios aéreos, é preciso reforçar as verbas para o combate, etc. E não é. É preciso tratar do nosso território, é preciso pôr conhecimento e competência. E isto é que este governo mostrou que não é capaz de seguir uma reforma e que estava totalmente desatento a esta realidade. O governo reagiu à pressa a fazer 45 medidas para o combate aos incêndios, que obviamente é uma invenção que repesca coisas que estavam de trás, mas o que é preciso é mesmo que, ao mais alto nível, eu vou-te dar só exemplos. As florestas voltaram para o Ministério da Agricultura e as verbas que havia do Plano de Desenvolvimento Rural da União Europeia para
o apoio florestal, voltou a não ser gasto e voltou a ser entregue para a agricultura. Coisas como a despesa na prevenção ficou por executar verbas que estavam apropriadas, porque aquilo dá trabalho e é preciso que sejam outras pessoas que não aquelas que estão sempre a recuperar agora poder de decisão. Isto é um sinal de uma reforma que estava a fazer-se e que, se não houver atenção política, vai voltar atrás. Isso para mim é que é o mais trágico. Estamos a fechar o primeiro episódio de uma nova temporada do Bloco Central, não sem antes regressar às sugestões culturais dos comentadores residentes, a música que vale a pena ouvir, os livros para ler, as peças de teatro, os filmes, as exposições para ver, a cada semana o Bloco Central de Interesses. Esta semana começamos com a sugestão de Pedro Cisa Vieira. Onde vamos? Pois olha, eu acho que uma coisa que faz muita falta à democracia e à sociedade aberta é jornalismo em condições. E sem haver jornalismo de Estado e de investigação e de fundo, de facto os cidadãos ficam sujeitos à opinião que vai circulando e mais facilmente lhes chega através das redes sociais. E eu, como exemplo de bom jornalismo, ia chamar a atenção para duas coisas. Uma é uma exposição que está em Almada até 23 de novembro, que se chama Venham Mais 5. É uma exposição de fotógrafos, fotojornalistas que estiveram em Portugal a seguir ao 25 de Abril, que retrataram o que era, como o nosso país estava a viver aqueles acontecimentos. O fotojornalismo é também jornalismo, traz-nos com imensa força, e aquela exposição é muito importante, traz-nos com imensa força o que se estava a passar, e é uma maneira de fazer chegar aos cidadãos estas coisas. Aquilo é jornalismo, mas também é algo artisticamente muito, muito forte. Grandes fotógrafos. E a outra coisa, a propósito de um tema que tivemos a falar, é um artigo muito longo numa publicação do grupo The Economist, que se chama 1843. É uma revista que eles publicam só com coisas de fundo. E é um artigo muito longo sobre o golpe de Estado falhado do Jair Bolsonaro. Eles durante muito tempo tiveram a investigar, tiveram a falar com muita gente, tiveram acesso a muita documentação e mostra uma coisa muito interessante. Como trabalho jornalístico, não é o julgamento da responsabilidade, como trabalho jornalístico, mostra que o golpe de Estado do Jair Bolsonaro falhou, não por falta de vontade, mas por pura incompetência de quem esteve nele envolvido. E se não fosse essa incompetência, provavelmente a história tinha sido diferente. Este artigo chama-se The Untold Story of Bolsonaro's Weird and Wild Coup Attempt. How Brazil's ex-president and his cronies tried to take down democracy, que é basicamente a história não contada do golpe louco e selvagem de Jair Bolsonaro. Recomendo a leitura, demora tempo, mas vale a pena. Uma exposição fotográfica e um grande artigo sobre o golpe de Estado de Bolsonaro. E que música para acompanhar estas leituras? Deixa-me só dar um acrescento àquilo que o Pedro disse sobre a exposição do Venham Mais 5. Estás à vontade. É fundamental, é imperioso que o governo português, que o Estado português fique com aquelas peças. É um dever que o Ministro da Cultura, que a Ministra da Cultura tem para este país. Deixar que aquelas fotografias não permaneçam no acervo do Estado seria um crime. Há fotos do 25 de novembro, não? É um crime, seria um crime. Portanto, eu faço este apelo à Sra. Ministra Margarida. A música olha, estávamos a falar de Bolsonaro, é de uma senhora, de uma rapariga de 27 anos, chamada Ana Frango Elétrico, e que nos diz mais uma vez que a música brasileira é tão rica, que consegue ter todos os géneros, em todos os géneros musicais, os brasileiros têm o melhor que se faz no mundo. Não é só música popular brasileira, não é só as bossas novas, os sambas, é em tudo. Ana Frango Elétrico pode ser aqui metida no rhythm and blues, um bocado indie, um bocado pop, mas é, sobretudo, uma maravilhosa música, uma coisa muito, muito, muito audível, com muitos bons músicos, e o álbum chama-se, também é giro, Me Chama de Gato, que eu sou sua,
Pronto, é assim que se chama o álbum. E Brasileiros a música... a falar é sempre bom. E a música, que é muito bonita e também tem uma letra bastante bonita, chama-se Insista em Mim, Ana Frango Elétrico. Música brasileira para fechar este bloco central. Agora que estamos de regresso, não se esqueça de subscrever este podcast para ser avisado sempre que sair um novo episódio. Nesta nova temporada voltaremos a trazer ao bloco central convidados especiais e vamos procurar igualmente encontrar oportunidades de deixar o estúdio e ir ter consigo onde quer que se encontre. Estamos de volta. Até para a semana. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar.